Hi guys! Na aula de hoje nós vamos aprender o alfabeto inglês com esse guia completo para vocês. Introdução. O alfabeto inglês pode parecer um conteúdo voltado para iniciantes, mas a verdade é que até mesmo os estudantes mais avançados acabam cometendo deslizes no tema porque eles não dominam as diferentes pronúncias das letras no inglês. Aqui nessa aula nós vamos aprender também que consoantes e vogais podem ter sons diferentes a depender de como é que são empregadas em uma palavra. Na primeira parte da aula, nós vamos aprender o alfabeto em inglês. Aqui temos duas colunas, a coluna com a letra e a coluna com a fonética. A coluna com a fonética corresponde à letra do lado. Então, por exemplo, a letra A, a gente consegue ver que tem uma fonética com um parecido com um EI, de EI. Então, essa é a fonética da letra A. É assim que a gente lê a letra A. Então, todas as letras têm a sua fonética e conforme eu vou falando, você pode ir analisando a fonética da letra, né? Como se escreve, como se lê a letra, para você conseguir fixar melhor o alfabeto. Eu também vou ler de uma forma um pouco mais devagar para você conseguir, caso você queira, repetir a palavra logo depois para treinar, beleza? Então, bora lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, essa é a pronúncia das palavras, né? Ou melhor, das letras no inglês. Você pode ver que algumas letras, elas lembram outras em português, como, por exemplo, o E, que é I. E tá certinho mesmo, algumas a gente até tem uma semelhança, como, por exemplo, B ou C, que é si, né? E tá certinho mesmo, é assim que se fala. Agora, a gente vai ver as letras do alfabeto em inglês e suas diferentes pronúncias nas palavras, bem como eu tinha falado. Aqui a gente vai ver como, por exemplo, a letra P, que ela tem a mesma pronúncia, não importa como é colocado numa palavra. Mas a gente vai ver que a letra C, por exemplo, C, pode ter som de K, som de S, som de CH, dependendo da palavra em que a gente estiver falando. Então, vamos começar. Letter B. Banana, bucket, buy, black, brave, bread, breach, broccoli. Aqui você consegue ver que o B tem o mesmo som em todas as palavras. C. Aqui o C pode ter som de K, S ou CH. Vamos ver. Cat, celery, circle, cool, cup, chair, cherry. D. Dad, deep, door, dynamic, draw, dress, drink, drop, drum. F. Face, few, five, food, fun. O G, ele não é muito diferente do português, ele tem mais ou menos o mesmo jeitinho de falar, menos no final das palavras, porque aí ele pode ter som de F ou W ou ser mudo. Então, gate, gentle, gut, gym, grapes, laugh, cough, through, though, night, bought. H. No início, a palavra em inglês, né, o H, ele não é mudo, não é que nem o português. Aqui ele vai ter som de R. So, happy, hell, hit, hockey, hurt. O J, jacket, jelly, jingle, jolly, June. K, além do som de K, essa letra pode ser silenciosa no início de algumas palavras. Então, ketchup, kick, koala, neck, new, neat, knowledge e knuckle. L, late, letter, lion, laugh, lunch, lie. M, map, milk, mouse, mute, my. N, nature, nine, nose, nurse. P, quando acompanhada do H, a letra P tem som de F e em algumas palavras o P é silencioso. Então, pay, person, pig,
public prayer. Psychology e psychiatry. O que, ele pode ter som de Q or qua. Então, dependendo da palavra. Quarter, quack, queen, question, quick, quiet. R, rat, rebel, river, rumor, rumor. S, no início das palavras, o S tem som de S e no meio para o final pode ter som de Z, bem como no português. Em algumas palavras, o S também é silencioso. Então, say, see, sit, so, sun, shampoo, she, cause, reason, is, was, advice, realism, always. E isle e island. O T, ele pode ter som de T ou D, ou pode ser parecido com F. No último caso, quando ele é parecido com F, é um F com TH, tá bom? É apenas com o TH. Mas ele deve ser produzido aí com a língua entre os dentes, dando um soprinho, tá? De th. Você pode assoprar em frente a uma folha e ver ela se mexendo, para ver se você tá falando o TH de F corretamente. Então, tag, tell, tired, tomato. Then, this, those. Three, thing, throw. Indo quase pro finalzinho, vamos pro V. Van, vest, victory. W, o W pode ter som de W ou R ou ser silenciosa dependendo da palavra. Então, water, well, will, woke, who, whole, whom. Wrap, rack, wrist, wrong. O X, xylophone, Xerox e X-ray. Y pode ter som de I ou AI, dependendo também da palavra. So, yard, ear, yoga, yummy. My, sky, buy, try, shy. E Z, zappy, zebra, zip, zoo e zucchini. Agora, para o A, E, I, O, U, a vogal A pode ter som de A, AE ou EI, dependendo da palavra. So, America, amazing, add, after, accurate, play, make, name, say, came. E pode ter som de I ou E, easy, eat, ear, egg, enter. A letra I pode ter som de I ou AI, so, in, imagination, ink, ice, iron, idea, idol. O, orange, ox, only, onion, oil, offs, odd. E U pode ter todos esses sons aqui ou pode ser silencioso. Então, o U é o que mais vai ter variação. So, rude, sugar, up, upset, bus, us, bury, minute, suit, university, ward. And that's it. Thank you for your time. Agora nós vamos praticar tudo que foi dado em aula para que assim o alfabeto inglês seja cada vez mais natural no seu speaking. Essa foi uma aula mais curtinha, apenas de pronúncia, né, das letras em inglês, que também são muito importantes para que você tenha um speaking cada vez mais natural. Muito obrigada pelo seu tempo e tchau, tchau!